É muito difícil você ouvir a real direção de Deus, do que Deus tem para falar com você, quando dentro de você já decidiu o que você quer que Ele fale. Porque se Deus está falando algo que não é o que você gostaria de ouvir, você cria uma desculpa para tornar a voz de Deus falando aquilo que você gostaria de ouvir. Quem está com o coração aberto para receber uma palavra de Deus? E talvez você olhe para mim e fale: pastor Samuel, é claro que eu estou com o coração aberto para ouvir uma palavra de Deus. Se eu estou no culto, é porque eu estou com o coração aberto. Mas é aí que você se engana, porque sem nós percebermos, às vezes até quando a gente vai orar, a gente vai pedir a Deus algo, a gente às vezes na oração, meio que involuntariamente, ou então se fazendo de besta, como diz no Ceará. No Ceará a gente tem essa fala, né? Se faz de besta, se finge de doido. A gente ora e fala: Senhor, eu queria muito isso, porque assim, Senhor, o Senhor podia fazer desse jeito. Ô mania feia que a gente tem, é de querer dar conselho para Deus. Diga misericórdia. Tem uma frase que um dia me impactou muito, que é uma frase que eu torno a repetir aqui hoje, para que você reflita, quando você de fato diz que está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. É uma frase que diz que é muito difícil você conseguir ouvir a voz de Deus, quando você já decidiu o que você quer que Ele fale. Eu vou repetir. É muito difícil você ouvir a real direção de Deus, do que Deus tem para falar com você, quando dentro de você já decidiu o que você quer que Ele fale. Porque se Deus está falando algo que não é o que você gostaria de ouvir, você cria uma desculpa para tornar a voz de Deus falando aquilo que você gostaria de ouvir. Então é por isso que quando eu peço que você esteja com o coração aberto para a palavra, é para que você se esvazie de todo e qualquer orgulho, de todo e qualquer desejo pessoal de ouvir o que você quer, para ouvir o que Deus quer que você fale. Porque a palavra de hoje não é para quem faltou, não. A palavra de hoje é para você que está aqui nesse lugar. Então se Deus te trouxe aqui, é porque você precisa ouvir o que Deus tem para falar. E hoje Deus me confiou uma palavra que eu confesso para vocês, ao mesmo tempo que era uma palavra que levanta, é uma palavra que também abate. Ao mesmo tempo que é uma palavra que vai te encorajar, é uma palavra que também vai te esvaziar, para você entender que você não é o último biscoito do pacote. Você não é. Tem gente que acha que Deus te escolheu porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você tem uma família boa. E não, hoje nós vamos entender, à luz da palavra, que nós não somos usados ou escolhidos por Deus por quem nós somos. Pelo contrário, se você for olhar para a Bíblia, para o padrão de Deus, e você for olhar para a sua história, você for olhar para a sua capacidade, você vai entender que você não é escolhido por quem você é, mas você é escolhido, amado e chamado apesar de quem você é. Apesar do seu passado, Deus te escolheu. Apesar dos seus pecados, Deus te escolheu. Apesar da sua história, Deus te escolheu. O título da mensagem que Deus me deu para ministrar essa noite, ou melhor, essa tarde, é Apesar de Mim. Fale comigo: apesar de mim. Sabe, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a estudar a vida dos homens e mulheres de Deus, a gente percebe que algo era muito comum e repetitivo em todos os chamados de Deus. Sempre que Deus ia chamar alguém, como quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Gideão, quando Deus chamou Jeremias, em épocas diferentes, em histórias diferentes, em contextos diferentes, quando Deus falava: eu te chamei, a reação de todos era impressionantemente a mesma. Todos falavam a mesma coisa, assim como eu falei quando Deus me chamou. E quem sabe você está falando para Deus hoje, enquanto você ouve Deus te chamar. Quando Deus chega diante de nós, ou falando diretamente conosco, ou usando um profeta, ou usando alguém para poder nos revelar o nosso futuro, a gente olha na hora e fala: quem sou eu, Senhor, para que tu tenha me escolhido? Se você não passou por essa pergunta, aí já é outro problema, que é o problema do orgulho. Então hoje nós vamos caminhar procurando um ponto de equilíbrio, porque a gente nem pode ser o tipo de pessoa que tem problema de
baixa autoestima, pessoas que não conseguem se ver como Deus te vê. Você nem pode ser aquele coitado que Deus está falando quem você é e você está aceitando o que você fez, você está aceitando o que as pessoas falam ao seu respeito, você está aceitando a história que você carrega. Nem você pode se exaltar ou se orgulhar dizendo: eu sou quem eu sou porque eu sou bom, eu sou escolhido por Deus porque eu já nasci numa família cristã. E não é nada disso. Uma coisa que a graça, que é o princípio que rege todo o Novo Testamento, quando Jesus veio à terra para morrer por nós, é a certeza de que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. No livro de Romanos a gente vai aprender que não é só aquele artista da internet que a gente vê caindo em um escândalo que pecou. Não, você também tem seus pecados. Eu sei que quando a gente está aqui na igreja, num culto, na hora do almoço, a gente olha para o lado e a gente imagina que só tem santo do nosso lado, né? A pessoa botou para almoçar mais tarde, para vir para o culto de 11h30. Meu Deus, que pessoa evangélica. Olha para a pessoa do seu lado, olha a cara de crente que essa pessoa tem, olha a cara de santo. Eu não sei você, mas quando eu estou pregando aqui em cima, que eu olho de cima para baixo, eu não consigo imaginar vocês pecando diante de Deus. Eu olho para vocês aqui de cima, ainda mais sorrindo, dando glória a Deus, uma carinha boa de quem está recebendo a palavra. E eu falo: meu Deus, só tem anjo aqui nessa igreja. Só que só Deus sabe quem é o elemento que está aí sentado do seu lado. Ou melhor, só você sabe quem você é. E eu não sei você, mas eu reconheço que eu não sou digno de estar em cima desse púlpito pregando. Pela minha história, pela minha família, pelas minhas falhas, pela minha incapacidade humana, eu não sou digno. Mas Deus me escolheu e aqui estou. E por que eu estou falando isso para você essa tarde? Para você entender que não é sobre quem você é, mas sobre quem te escolheu. Deus te escolheu. Olha para a pessoa do seu lado com uma carinha não tão ignorante, mas também não tão simpática, e fala assim para essa pessoa: Deus me escolheu. E se você não concorda, vá reclamar com Ele, porque Ele me escolheu. Eu sou escolhido, eu não estou aqui por causa do favor de homens, eu não estou aqui porque eu mereço, mas porque Deus me escolheu. E é por isso que a mensagem de hoje é para que você venha ter essa real consciência. Porque, gente, tanto isso nos encoraja, tanto isso nos empodera, como isso também nos dá um senso de humildade, um senso de dependência. Como é maravilhoso quando você vê os homens que Deus escolheu, quando você vê Moisés gago. A Bíblia fala que Moisés era gago, então até para ele falar com Faraó era Faraó. Deus tá mandando tu deixar o povo ir. Você tem noção de um herói da Bíblia gago, meu amigo? Nada contra os gagos, pelo contrário, eu mesmo sou perseguido pelo espírito de gagueira. Mas o que eu quero dizer é que não faz sentido. Você olha para a sua família e as promessas que Deus tem para a sua família, e você fala: meu Deus, mas é muito difícil. Eu olho, meu pai, e aos olhos humanos não tem como. E aí é onde a glória de Deus é manifesta. Porque Deus pega o que não é e faz ser. A Bíblia diz que Deus não escolheu as coisas fortes, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E é por isso que hoje eu quero que você caminhe por esse entendimento, que você precisa ser humilde para reconhecer que você só é quem você é, que você só vai para o céu porque você vai para o céu. Você vai ser salvo. E ainda digo mais, tua família toda vai contigo para o céu também. Ah, mas eles não merecem, é tudo pecador. Mas você está aqui orando por eles. E se você está aqui orando por eles, existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que do mesmo jeito que ele foi te encontrar e te convenceu, ele também vai convencer cada um dos seus familiares. E a graça de Deus vai salvá-los. Então hoje, enquanto eu orava por esse culto e o Espírito Santo me comunicava essa palavra, ele falava claramente isso, que hoje ele queria ativar pessoas, para que você pare de sabotar o seu chamado, o seu destino, o seu relacionamento com Deus, porque o diabo fica direto te lembrando quem você foi. E hoje Deus me trouxe aqui nesse lugar não para falar como o diabo fala, porque o diabo ama falar quem você foi. Deus sempre vai falar quem você vai se tornar. Deus está sempre apontando para o futuro.
E eu e você precisamos entender isso, que nós somos salvos pela graça, nós fomos escolhidos pela graça. E de fato, quando nós falamos sobre o chamado de Deus na vida de um homem, a salvação de Deus na nossa vida, aqui mesmo a Lagoinha Alphaville é uma igreja de improváveis. Se tem uma coisa que de fato representa a nossa igreja, cada igreja tem as suas peculiaridades. E se tem uma frase que poderia definir a nossa igreja, é uma igreja de improváveis. A gente às vezes vem para o culto aqui no domingo, eu mesmo que estou aqui há 1 ano e 4 meses, vez por outra eu dou uma olhadinha em quem está sentado assistindo o culto, e eu falo, vala meu Deus, ó quem está ali no culto, Jesus. Tanto pessoas famosas, porque a nossa igreja é muito frequentada por pessoas famosas que muita gente conhece, e pessoas que às vezes você olhando para a vida delas na internet, ou você olhando para a história deles, você talvez jamais imaginaria eles numa igreja ouvindo a palavra, como você também, que é anônimo, mas se Deus publicasse a tua história, pense numa série do Netflix problemática, que ia ser, se Deus resolvesse expor a sua história inteira. É assim ou não é? Então, Deus é um Deus de improváveis. E hoje Deus te trouxe essa cadeira para te dizer, eu só comecei a obra na sua vida. Você nem imagina o que é que eu ainda vou fazer nesses próximos anos que você ainda tem para viver comigo aqui na terra. Mas para isso você precisa acreditar. Hoje Deus me trouxe aqui com essa missão de em 30 minutos, algo desafiador, tanto descer você do pedestal do orgulho, como te levantar do fundo do poço da falta de identidade. Porque você nem pode ser uma pessoa que tem problema de identidade, que não sabe quem você é em Deus, como você também não pode se exaltar e dizer que você é uma boa pessoa e que merece. Você tem que se manter aqui no meio, você tem que se manter aqui na dependência. Eu amo a frase do meu amigo Theo Hayashi, que essa frase eu guardo no meu coração, eu até anotei. Que é uma frase que diz assim, que se o teu sonho e o teu chamado não forem maiores do que a tua capacidade, a nível de fazer você depender de Deus, para que eles se cumpram, você ainda não está vivendo o seu chamado. Porque tem gente que às vezes pega um projeto para fazer que você dá conta, você humanamente falando, não, é só me organizar que eu consigo fazer isso aqui. Mas o chamado de Deus para a tua vida sempre vai ser além da sua capacidade. Deus, quando Ele falar algo profeticamente para você, nunca esse algo vai estar dentro da sua capacidade, da sua condição. E Deus me trouxe esse lugar como profeta. Eu não vim aqui hoje como pregador, porque quem me conhece sabe que eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu vim aqui profetizar para a sua vida e declarar sobre você que você é um improvável, e que todos vão olhar para a sua vida no futuro e vão dizer, só pode ser Deus para isso ter acontecido na vida dele. Só pode ser Deus. Sabe, gente, a vida que a gente vai viver de milagres é uma vida que as pessoas vão olhar e elas vão ter que reconhecer que Deus é conosco. Elas vão dizer, porque não é possível isso estar acontecendo na vida desse cara. Eu conheço esse cara. Eu amo quando alguém se destaca em alguma área e os vizinhos que sempre zombavam, porque sempre tem um vizinho endemoniado, sempre tem. Se você não teve um vizinho endemoniado, talvez esse vizinho foi, deixa pra lá. Mas sempre tem alguém que zomba da gente. A minha mãe vive falando, Samuel, tem uma vizinha nossa que vai aí no culto te ver, por favor recebe ela. Aí quando eu vou ver, às vezes eu me lembro da vizinha. Aí eu falo, a vizinha que chamava eu e meu irmão de capeta, que falava que eu e o André era dois endemoniadozinhos. Porque de fato, irmão, não vou mentir, a gente era um pouco. A gente só se converteu com 15 anos. Mas de todo jeito, eu acho incrível como o ser humano ele tem a capacidade de sempre nos descredibilizar. Isso é natural do ser humano. Ele sempre vai tentar te descredibilizar, de olhar para a sua vida e falar, mas é o fulano. Irmão, a Bíblia diz que o próprio Jesus, que é Deus, que é santo, que é perfeito, que nunca errou, a Bíblia fala que quando Jesus tinha começado o ministério dele, já estava curando, já estava fazendo milagre, já tinha gente se convertendo, Jesus resolve fazer uma visita em Nazaré, na cidade que ele foi criado. E ele foi em Nazaré para fazer milagre. Imagina a expectativa que Jesus estava. É a expectativa que eu tenho quando eu vou em Fortaleza.
Quando eu vou em Fortaleza pregar, agora que eu não moro mais lá, que eu chego lá, que as pessoas falam: ah, o Samuel, ele é aqui de Fortaleza. Eu tenho aquela sensação boa, meu coração aquece. Quando eu ouço o nome Fortaleza, o meu coração fica quente. É tanto que quando foi no ano passado que o pastor André Fernandes decidiu fazer uma cruzada lá, eu corri atrás. Ele sabe o quanto eu trabalhei para isso mesmo, para que olha o espírito gago, para que a cruzada acontecesse. E aí, Camila, a gente se reuniu lá e o pastor André Fernandes, junto com o Fernandinho, com o time, nós colocamos mais de 30 mil pessoas na praia para ouvir a palavra de Deus. Foi incrível. E quando eu vi aquela multidão na praia, a minha emoção era diferente, porque não é sobre multidões normais, é a multidão da minha cidade, é Fortaleza. Então Jesus, ele viveu a mesma cena. Ele teve a sensação: eu vou em Nazaré, hoje eu vou fazer milagre. Nazaré vai ser o lugar que eu mais vou ajudar as pessoas. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na porta, cheio de vontade de fazer milagre, os vizinhos dele olham quando está chegando o nazareno, o obreiro de milagres, o pregador que estava revolucionando Israel. Quando Jesus chega, que falam: tá aí, é esse homem que está fazendo milagre. A Bíblia diz que a turma toda na cidade falou: não, esse não. Esse é o filho de Maria. Esse é o filho do carpinteiro. Não, esse aí faz milagre. Faz não. A Bíblia diz que Jesus foi desonrado, que na porta todos começaram a zombar dele e disseram: esse aí não é o Messias coisa nenhuma, ele é o filho do carpinteiro. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Jesus não fez nenhum milagre na cidade dele. Por quê? Porque isso fala acerca da forma com que as pessoas nos tratam. E o que eu quero declarar sobre a sua vida hoje é que você vai entender, e você vai parar de viver de acordo com o que as pessoas acham sobre você, e você vai acessar o nível da sua real versão e da sua identidade original em Deus. Você é quem Deus diz que você é. Então não se exalte, mas também não se rebaixe. Você precisa entender isso. E é para isso que eu quero ler com vocês o que diz o livro de Êxodo, capítulo de número 3. Quero ler junto com vocês alguns versículos sobre o chamado de Moisés. E após essa leitura, eu já vou sair metralhando o que Deus mandou falar aqui hoje, que eu estava só na introdução até agora. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3 também. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 3. Que diz assim a palavra. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1. Você que tem preguiça de ler a Bíblia vai ser curado essa tarde. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13. Tem gente que às vezes só lê a Bíblia na igreja, né? Diga misericórdia. Mas não, você vai ler em casa também. Eu declaro que essa semana vai ser a tua semana mais crente de 2024. Você vai acordar cedo, vai ler Bíblia, vai orar, vai fazer devocional. Até jejum você vai fazer essa semana. Como é que faz jejum? Procura no YouTube, que está cheio de vídeo lá ensinando. Olha o que diz a palavra. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Moisés então pastorava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Então ele disse: que impressionante, por que a sarça não se queima, ou seja, não se consome? Porque você vê um arbusto queimando no deserto, era normal, porque era muito quente o calor. Só que ele pegava fogo e virava pó. Essa sarça não, ela queimava e não parava de queimar. Então ele se assustou e se aproximou para ver de perto, porque a sarça não queimava. Versículo de número 4. Então, quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, perceba que a voz de Deus não falou com ele enquanto ele estava só passando. Quando ele parou, ele deu atenção, aí foi que a voz de Deus falou com ele. Então, do meio da sarça, Deus o chamou dizendo: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Então disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, evezeus e jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Aí o versículo 10 começa a ficar complicado para Moisés. Deus vira, porque até então Moisés está celebrando: ai, que bom que Deus ouviu, que bom que Deus vai libertar o povo, que bom que Deus vai fazer alguma coisa. Aí no versículo 10 o negócio estreita para Moisés, porque aí Deus vira para ele e fala: vá pois agora você, porque eu vou enviar você até Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí quando a vida de Moisés vai para o risco, versículo 11, a palavra de Deus fala que Moisés porém respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E encerramos no versículo 12, quando Deus afirma: eu estarei com você. Irmão, guarda isso. Se você guardasse só essa leitura, esse culto já tinha servido para você. Se você está com a mesma sensação de incapacidade, de inadequação, de fraqueza, você olha para os projetos que Deus tem para a sua vida e você diz como Moisés: quem sou eu? Receba essa resposta de Deus aqui essa tarde. Então Deus o afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Porque quando você tirar o povo dos rótulos: ah não, mas eu já pequei, eu já usei droga, eu já bebi, a minha empresa já quebrou, eu já me desviei, eu já fui do mundo, eu estou no divórcio. Enfim, eu não sei qual é a desculpa que você está dando, ou que o diabo está fortalecendo na sua mente para dizer que você não é digno. Mas Deus te trouxe essa tarde para dizer: não é porque você merece, mas porque eu te escolhi, enviei o meu filho para morrer por você na cruz. A sua dívida está paga, e eu vou fazer coisas grandes na sua vida, porque eu te escolhi. Aleluia! Se for para aplaudir, aplauda mais forte. Deus te escolheu. Sabe, gente, eu amo quando eu vejo na Bíblia a reação dos homens que Deus chamou. Eu amo a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, e eu daqui a pouco você vai amar ler a Bíblia também. Porque sempre que a gente lê a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas o Antigo também, sobre a história dos personagens, as mulheres se identificam com Esther, as mulheres se identificam com Ruth, e nós homens, a gente se identifica com Moisés, com Davi, porque a gente vê que eles passaram pelas mesmas coisas que a gente passa. A gente olha e vê Deus: quem sou eu? Sabe, meu irmão, quem sabe hoje você está vivendo uma situação em alguma área da sua vida que você já está dando como entregue. E brincadeiras à parte, eu estou cheio de fé, que ontem eu fui para um casamento de um amigo meu, que eu já estava desistindo de orar por ele. Eu tinha quase toda certeza que ele não casava mais. Brincadeiras à parte, estava fazendo os 40 aninhos dele, ele vai fazer já. Um cara que todo mundo conhece, que é maravilhoso, que é famoso, divertido, Jonathan Nehmer. E aí ele já tinha passado por várias situações. A gente clamava um pelo outro sempre: ô Senhor, dá uma esposa boa para o Samuel. E eu orava: Senhor, dá uma esposa boa para o Jonathan, tem misericórdia, meu pai. A gente estava quase acreditando que Jesus ia voltar, a gente não ia casar. E aí quando foi há 3 anos atrás, o portal do milagre abriu para mim e eu passei. Aí há 3 anos atrás eu fui lá e Deus abençoou e eu casei. Inclusive quem está solteiro, o portal do milagre abriu essa semana, viu? O portal da provisão do casamento abriu. E aí quando foi ontem, de surpresa, ele nem avisou para ninguém, para poder não dar errado. O bichinho já estava tão escaldado, ele já teve tantas situações passadas, pregressas, que ele falou: não vou nem avisar. Aí ele pegou, casou na doida, chamou um pouquinho de amigos. E aí nós fomos, eu vim de uma viagem, eu peguei avião, peguei estrada, porque eu tinha que presenciar esse milagre. Eu tinha que ver que não era pegadinha, eu tinha que ver que estava acontecendo. E aí eu peguei 3 horas de estrada para Ribeirão Preto, 1h30 de Vitória, onde eu estava, e fui lá.
assisti ele casar. E quando ele estava lá casando, ele postou no Instagram dele, tá lá, milhares de comentários. O povo falando assim: gente, isso é pegadinha, né? Porque ele é engraçado. O povo ainda está sem acreditar, mas ele casou mesmo, viu, gente? Eu estou dizendo aqui de púlpito. Ele casou, deu tudo certo. Casou e vai ser para sempre, em nome de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque, irmão, tem coisa na nossa vida que a gente já está a ponto de entregar, de dizer: Deus, eu nem acredito mais. Deus, que sabe de uma coisa? Eu acho que isso não vai acontecer não. E Deus te trouxe aqui essa tarde para te lembrar: eu vou fazer, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu não estou contando com a sua capacidade, mas eu serei fiel à minha promessa e à minha palavra sobre a sua vida. A palavra de hoje é aqui para que você entenda que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus vai te usar, que Deus vai cumprir promessas grandes na sua vida, apesar de você. Eu não estou aqui querendo trazer uma pregação que vai te deixar acomodado no seu pecado ou nas suas fraquezas. O pastor Samuel pregou que a gente é pecador mesmo, mas que Deus é misericordioso. Sem vergonha, não é isso que eu estou dizendo não, viu? Deixa de gaiatice. Gaiatice no Ceará é deixa de brincadeira. Tenho que ficar traduzindo meu cearense direto. Mas enfim, eu não estou aqui dizendo que você tem que se acomodar nos seus erros não. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o Deus que te escolheu, e você vai entender o nível do chamado dele sobre a sua vida. Essa palavra é sobre você entender que você não pode limitar o seu chamado à sua meritocracia. Sabe, queridos, a graça, ela caminha completamente no contrafluxo da meritocracia. A gente olha para algumas pessoas e fala: o fulano merecia isso. Mas Deus não é assim. Deus não escolhe quem merece apenas, Deus escolhe quem Deus escolhe. Quando você vai ler a Bíblia, meu amigo, você fica encantado com as histórias das entrelinhas. Se eu perguntasse para alguém aqui hoje: quem é Raabe? Quem sabe dizer quem é Raabe? Fala aí para mim alguém, quem foi Raabe na Bíblia? Olha, gente, que triste, mas ainda bem que deu certo a minha analogia. Vocês ouviram o que o irmão gritou ali? Ainda gritou, zombando da moça. Quando a gente pergunta na Bíblia quem era Raabe, é isso que acontece, Camila. Todo mundo grita: a prostituta. Porque foi assim que ela apareceu em Josué. Em Josué capítulo 2, uma personagem bíblica chamada Raabe aparece em cima de um muro, se vendendo como prostituta, porque essa era a história que ela tinha na época. E a Bíblia diz que 2 espias foram espiar Jericó, quando Deus falou que entregaria aquela cidade para aquele povo. E a Bíblia fala que os espias, que eram 2 homens que faziam parte do povo de Deus, eles estavam lá como espiões de fato. Espias são espiões. E eles foram lá espiar a terra para saber qual seria o plano para entrar e invadir Jericó. E aí eles acabaram caindo de surpresa, ou coincidentemente, na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, eles viraram para ela, porque Raabe morava com o povo de Jericó. E a Bíblia diz que eles viraram e falaram assim: ei, moça, se você não entregar a gente para o povo de Jericó, se você não dizer que a gente está aqui espiando, a gente faz um pacto com você, que a gente vai te salvar. E aí Raabe, a prostituta, a mulher da vida, a que vende o corpo, a que a gente às vezes passa aqui em São Paulo e vê na esquina e amaldiçoa e diz: olha, demoniada, vendendo o corpo. Ei, não julgue as pessoas por um momento da vida delas. Nós como igreja não podemos olhar para uma prostituta e amaldiçoá-las, porque só Deus conhece a história de cada uma dessas mulheres que estão na esquina. Assim como eu não acredito que um suicida, quando ele se mata, ele queria se matar, eu não acredito. É raro os suicidas que morreram porque queriam morrer. A maioria queria matar a dor deles e acabaram se matando no processo. Assim também é a realidade que faz muitas pessoas estarem vivendo o que estão vivendo. Muitos são fruto de um abuso sexual. Muitos são fruto da ausência paterna e materna. Muitos são frutos de 1000 coisas, e eu não estou aqui justificando. Vocês estão entendendo? Vocês são maduros. Esse culto aqui é para adulto. O Lagoinha Kids é do lado. Eu estou pregando para adulto. Eu não estou aqui justificando que uma prostituta é prostituta porque quis ser e que Deus abençoe ela. Não.
Mas o que eu estou dizendo é que nós, como igreja, não somos profetas de maldição, nem profetas do caos. Quando a gente olha para uma prostituta, a gente não vê ela como uma mulher condenada que vai morrer prostituta e vai para o inferno. Nós temos o dom de Deus para ver as pessoas não pelo que elas são, mas porque elas podem vir a ser, se Jesus entrar na vida delas. E se nós temos essa visão, nós profetizamos. Eu amo a história de Raabe na Bíblia. Deus um dia me impactou. Eu já fui muito religioso a nível de medir as pessoas pelo meu olhar. Porque quando eu me converti numa igreja muito religiosa. Eu jejuava todo dia, eu subia um monte, eu usava calça social para dormir, diga misericórdia. Eu passei meses em Fortaleza dormindo de calça social, porque a igreja que eu congregava era tão pentecostal e religiosa, que o pastor dizia que eu tinha que dormir preparado para o arrebatamento. Vocês estão rindo porque não foi vocês. O meu quarto nem ar-condicionado tinha, e eu e o meu irmão gêmeo, os dois dormindo de calça social, num calor. Irmão, as gotas de suor pingavam. Eu demorava a dormir pelo calor. E aí a minha mãe, que não era evangélica, chegava na porta do nosso quarto. Nessa época a gente ainda dormia no mesmo quarto, e falava chorando: meu Deus, menino, tira essa calça para dormir, menino doido. E eu falava: não mãe, não posso. Por quê? Aí ela botava a mão na cabeça, porque ela não era evangélica, nem muito menos pentecostal, e falava: meu Deus, o que é que fizeram com meus filhos? E eu respondia para ela o que todo pentecostal responde quando não tem resposta. Eu falei: mãe, não se meta e não julgue, porque é mistério de Jeová. Eu falava que é mistério. Tudo que não tem resposta eu falava que era mistério. Resumindo, por conta desse nível de religiosidade ao qual eu estava exposto, é a velha frase: feridos ferem, curados curam. Se eu era religioso e colocavam sobre mim aquela religiosidade, eu automaticamente cobrava as pessoas. Eu olhava para o povo que não jejuava, que não subia um monte, eu falava: ó a cara de Satanás, ó a cara de demoniado. Eu ficava no culto, na porta, olhando pela roupa que a pessoa vestia, pelo jeito que ela se comportava. Eu ficava, irmão, eu no culto, diga misericórdia, eu tinha 16 anos, não me julgo, tem gente que faz isso até hoje. E eu ficava, quando a pessoa passava, falava assim: essa aqui sobe, essa aqui desce, essa aqui sobe, essa aqui certeza desce. Aqui em Alphaville eu ia me divertir muito se eu ainda fosse assim, mas graças a Deus eu fui liberto. Hoje para mim, todo mundo aqui sobe em nome de Jesus, pela graça de Deus. Eu acredito em vocês. Eu acredito que você não está aqui brincando, e você não veio aqui só para pedir para Deus te prosperar. Eu acredito que você vem para a igreja porque você precisa de Jesus Cristo, porque você reconhece que Ele é o teu Senhor e teu Salvador. E além de apenas ter uma vida abençoada na terra, você está aqui porque você quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga amém. Mas diga assim: agora não, já, daqui quando Jesus voltar. Mas entenda, porque eu era muito religioso, eu julgava as pessoas desse nível. E quando eu li a história de Raabe pela primeira vez, Deus me quebrou. Porque quando você vai ver a história da prostituta, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Ela deu ajuda aos espiões. E ela falou assim: eu ajudo vocês. E gente, presta atenção, quem está prestando atenção aqui, diga amém. A Bíblia diz que a prostituta, que certamente, na minha visão, era rejeitada pela família. Porque quem é a família que tem orgulho de pessoas que têm históricos duvidosos? Eu imagino que talvez a família dela nem com ela falava. Mas olha como uma prostituta revela o coração. Ela olha para os espiões e fala: gente, eu escondo vocês, porque eu já ouvi falar sobre o Deus de vocês, e eu creio que de fato Ele vai entregar a cidade na mão de vocês. Ou seja, ela já mostrou que ela cria, que ela tinha fé. Só que o coração dela é revelado quando ela olha para os espiões e fala: mas deixa eu pedir só uma coisa, eu escondo vocês, mas só se quando vocês vierem invadir a cidade, vocês salvarem a mim e a minha família. Ela estava sozinha se prostituindo, mas na hora de ser salva, ela lembrou da família dela. Os pais dela podiam não estar falando com ela. A irmã dela podia ser aquela que fala: minha irmã é uma prostituta. Mas na hora de ser salva, ela olhou para os espiões e falou: eu escondo vocês, só se vocês salvarem a mim e a minha família. E a Bíblia diz que os espiões olharam para ela e falaram assim: tá bom, mulher, nós faremos isso, mas vamos combinar um código. Traz tua família para tua casa e coloca um cordão cor escarlate na janela,
porque esse será o sinal que nós daremos aos nossos soldados, quando eles invadirem a cidade para matar todo mundo, quando eles virem uma janela com um cordão vermelho. Aí é onde a gente vê o que a gente chama de figuras de Cristo no Antigo Testamento. Por que o cordão não era branco? Por que o cordão não era amarelo? Por que o cordão tinha que ser vermelho? Porque era uma referência ao sangue de Jesus que seria derramado no futuro. E aí o espia e o espião combinou, coloca um cordão vermelho na janela, que na hora que nós fomos invadir, quando os soldados virem a janela com cordão, eles vão salvar e resgatar quem estiver dentro da casa. E aí a Bíblia diz que Raabe então cumpre o pacto. De fato acontece o que ia acontecer. A Bíblia diz que o povo invade, Raabe e a sua família são salvas. E a história podia muito bem terminar assim. Ela foi salva, mas não. Quando eu fui estudar a história de Raabe, de repente, em Mateus capítulo de número 1, Novo Testamento, isso é forte demais. Quando você está lendo a genealogia de Jesus, fulano, escuta, não aplaude agora não aplaude, escuta, pelo amor de Deus, escuta. No final você aplaude. Você vai ver, fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou, vai vindo a genealogia de Jesus, desde o começo, até chegar em Jesus, em Maria, em José. De repente, o religioso cai da cadeira, o santarrão não suporta, quando na genealogia de Jesus vê o nome de uma mulher, e lá aparece, e Raabe gerou Obed. Se eu não me engano foi Obed, que eu não confirmei antes de começar a pregar. Obrigado, graças a Deus a minha enciclopédia bíblica está ali sentada, pastor Paul Bell, glória a Deus. E Raabe gerou Obed, avô de Davi, que gerou Jessé, que gerou Davi, e vai chegando até gerar Jesus. A prostituta do muro casou. Olha que história linda. Quando ela é resgatada de Jericó, ela começa a conviver com o povo de Deus, e do nada um príncipe chamado Salmão se apaixona pela prostituta. Meu Deus, eu ia pregar sobre Moisés, olha como Deus tem o controle do culto. Fui para Raabe, do nada. Mas enfim, a Bíblia diz que esse príncipe Salmão se apaixona por Raabe e fala: meu Deus, que moça bonita, aquela moça que veio de Jericó. E eles começam lá a paquerar. Quando começa a paquerar, alguém fala: cara, o passado dela parece que é pesado. Só que Salmão era cabra macho, e cabra macho, quando assume uma mulher, não quer saber do passado dela não, quer saber do futuro dela com ele a partir de agora. E ele pegou, foi lá e falou: minha amiga, não quer saber quem você foi não, tô apaixonado por você, e aí? Bora. Começaram a namorar. Nisso que começaram a namorar, casaram, e a prostituta virou mulher de família, casou. Olha o Deus que escreve a nossa história. E ela casa, e quando ela casa, ela tem filhos, e um dos filhos dela é ninguém mais, ninguém menos do que o avô de Davi. E Deus não escolheu isso por acaso. Deus coloca essas histórias na Bíblia só para mostrar que não tem um pecador tão sujo que a graça dele não possa recuperar, que a misericórdia dele não possa resgatar, que o amor dele não possa perdoar. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não é sobre quem você é, mas sobre quem te escolheu e quem está contigo. Apesar de você, quando Deus escolheu Moisés, Moisés falou: quem sou eu? Quando Deus escolheu Gideão, Gideão falou: quem sou eu? Quem é o meu povo? Eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a menor da nossa cidade. Quando Deus escolheu Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei, e as nações te dei por profeta. Irmão, perceba que a escolha de Deus na nossa vida é uma escolha feita por um Deus onisciente. Deus não te escolheu quando o teu pastor te ungiu.
Deus não te escolheu quando você ficou famoso nas redes sociais. Deus não te escolheu quando alguém elogiou porque você começou a pregar bem. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Ele já conhece a sua história e Ele escolheu você para ser alguém que vai manifestar a glória dele na terra. Deus é especialista nisso. Ontem houve algo que me marcou também no casamento. O Baruch pregando, ele falou que é incrível a capacidade que o escultor tem. Sabe, eu não sei se você já viu algumas esculturas. Tem alguns amigos meus, inclusive, que estão aqui sentados, que tem aqueles leões, sabe aqueles leões bonitos na porta, o leãozão. Aí você olha uma escultura daquela, um leão bonito, bem feito, todo modelado, a barba dele, e você esquece que aquela escultura um dia foi um bloco de pedra. Era um bloco de pedra, um bloco rochoso, seja lá do material que era. Aí o escultor, que é um artista, olhou para aquele bloco de pedra e falou: vou fazer um leão. E pegou um bloco de pedra que não servia para nada e começou a esculpir um leão. E de repente o leão foi feito e está lá o leão na porta da sua casa. Deixa eu te dizer, com Deus é a mesma dinâmica. Quando Deus nos viu, a gente só era um bloco de rocha. Tem alguns aqui hoje que ainda são esse bloco de rocha, que alguém passa por você e fala: isso aí não serve para nada. A história desse aí condena ele, mas Deus está olhando, mexendo nas mãos dele e falando: vocês vão ver o que é que eu vou fazer com esse bloco de rocha. Essa mulher que todos zombam do passado dela, ela ainda vai liderar mulheres. Esse homem que já quebrou várias vezes, um dia vai liderar pessoas. Sabe, meu irmão, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Jeremias, quando Deus chama Gideão, quando Deus chamou Raabe, Deus não chamou nenhum deles pela capacidade deles. É claro que Deus colocou em nós capacidades, Deus colocou em nós dons, Deus colocou em nós. Tem gente que fala, eu por exemplo, eu estou aqui falando para essa igreja lotada, e tem aí 8.500 pontos agora online assistindo. Irmão, eu estou aqui falando como quem está sentado na sala de casa. Não estou nervoso, não estou com a barriga fria, eu estou na paz. Eu fico tão à vontade que é até perigoso, o tanto que eu fico à vontade. Por quê? Porque é uma graça que Deus colocou sobre mim, é um dom que Deus colocou em mim de falar. Isso é graça, não sou eu não. Não sou eu prometo para vocês que não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu não era para estar aqui não. Você não era para estar sentado nessa cadeira não. Você não era. Mas Deus te amou. Jesus te amou. Ele te escolheu. E eu quero dizer para você que está aqui essa tarde, Ele não abre mão de você. Eu não sei qual é a idade que você está hoje, eu não sei qual é a história que você carrega, eu não sei quanto você errou, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: porque eu serei contigo. Porque eu serei contigo. Você vai liderar vidas. Como Deus falou para Moisés, Moisés mesmo gago, você vai tirar 2 milhões de hebreus da mão de Faraó e vai passar com eles dentro do Mar Vermelho, e eu vou libertar esse povo através de você. Eu não sei o seu passado, e eu não sei qual é o futuro que Deus apontou para você, mas o que eu quero te dizer é que não só pela minha experiência própria, na minha própria vida, mas na experiência de muita gente que eu acompanhei nesses 22 anos, tudo que Deus fala, Deus cumpre. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: tudo que Deus fala, Deus cumpre. Fale assim para ela: tudo que Deus tem te falado, nenhuma palavra vai falhar, tudo vai se cumprir. Pode parecer impossível hoje, mas Deus vai fazer. Pode parecer impossível, mas Deus vai fazer. Porque Ele te escolheu, porque Ele te ama, e porque tudo que Ele fala, Ele cumpre. Deus falou para Gideão: você vai libertar o povo. Com 300 soldados, Gideão venceu uma batalha contra milhares.
Moisés e tantos outros. E eu encerro já para orar pela sua vida, testemunhando. Eu sou amigo da família do Paulo Vieira e da Camila Vieira, que estão aqui na frente há uns 15 anos, por aí. Eles são de Fortaleza. A gente é amigo há mais de uma década. E eu conheci uma moça. Vem aqui, Julinha, por favor. Eu precisava usar esse exemplo. E sobe aqui, sobe, Julinha. E quando eu comecei a ir lá para a casa do Paulo e para a Camila orar, eles ainda não eram Paulo Vieira, não era Camila Vieira. Não, eles estavam lá começando o que Deus estava fazendo. E hoje a maioria de vocês, se não todos, conhecem. E aí eu conheci essa mocinha com 6 anos de idade, 7. E eu já pregava. E aí um dia a gente chegou lá na oração, a Julinha criança, e eu com meus 17, 18, 19 anos, Deus me usou em profecia para falar para essa menina de 8 anos na época. Falou assim: você vai falar para multidões, Deus te escolheu. E tem gente que fala, claro, ela é filha do Paulo, e fora que o Paulo nem era o Paulo ainda na época. E aí a Júlia foi crescendo. E aí quando ela começou a se entender mais, ela falava assim: eu não vou falar para a multidão, eu não quero isso, isso não é o que eu quero. Meu amigo, era uma dor de cabeça. Toda vida que a gente falava isso, falava, tá bom, pois esquece, deixa. E aí esqueceu. Mas toda vida que a gente orava, Deus falava: menina, tu é escolhida desde o ventre, menina. Não é normal o que Deus tem para fazer na tua vida. Você vai liderar uma multidão de jovens. Deus vai te fazer uma bandeira, um estandarte da glória de Deus. E eu olhava para aquela menina criança, e eu sempre tive ela como uma irmãzinha mais nova, e eu falava: Deus está te dizendo isso. E aí desde o começo, na adolescência, às vezes ela ia fazer algumas escolhas na vida dela, e estava lá eu vigiando, ciumento. Me agradeça muito, viu, seu Luigi? E eu estava lá perto. E hoje, tu está com quantos anos, Julinha? A Júlia está com 21 anos. Casada há quantos meses? Há 3 meses casada com aquele príncipe bem ali chamado Luigi. E hoje a Júlia alcança milhões de pessoas, prega para milhares de pessoas, é referência em toda uma nação. Não por quem ela é filha, não porque ela tem muita capacidade apenas, mas porque um dia, quando ela ainda era criança e ela nem sabia o que ela iria ser, Deus falou que ela seria, Deus falou que ela falaria, Deus falou, e hoje Deus cumpriu. E tudo que ela está vivendo, Deus falou antes. Aplaude ao Senhor pela vida dela. E eu queria muito usar esse testemunho como exemplo para dizer que do mesmo jeito que Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na vida dos seus filhos, Deus vai fazer na sua família. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma palavra que Deus fala que Deus não cumpra. Vai ter momento na sua vida, como hoje. Hoje a gente vê o que Deus fez e todo mundo fala, claro, olha essa menina, mas eu louvo a Deus, porque a gente viu isso muito antes do Brasil ver, muito antes. Isso é ser profeta, é você olhar para a sua família, não pela forma que eles estão, mas pela forma que eles virão a ser. Para você olhar para o seu casamento, para a sua vida profissional, para o seu chamado. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: tire os olhos de você mesmo e coloque os seus olhos nas promessas de Deus. Porque apesar de você, apesar das suas falhas, apesar do seu passado, apesar da sua circunstância atual, Deus te escolheu. Jesus morreu por você, e não apenas na sua vida. Escute, não apenas na sua vida, mas eu preciso encerrar dizendo que a tua escolha feita por Deus e a tua escolha de viver a vontade de Deus não é só sobre você. Por favor, não esqueça isso. Tem gente que fala, eu não estou nem aí, eu não vou ser nada disso que Deus está falando. Deixa eu te dizer, se você não se posicionar, tem muitas pessoas que vão ser impactadas por essa decisão. Tem uma frase que eu amo que diz que se
se a luz que está em nós se apagar, muitos que estão ao nosso redor morrerão no escuro. Então eu quero que você também saia desse culto com um senso de responsabilidade, de entender que o que Deus te escolheu para ser e fazer impacta outras pessoas. Não é só sobre você, é sobre a sua família, é sobre as suas gerações, é sobre milhares. Ei, tem gente que está aqui no meio dessa multidão, anônimo ali atrás, que Deus ainda vai te posicionar, que um dia você ainda vai estar nesse púlpito aqui, pregando a palavra de Deus. Você olha e você acha impossível, mas se Deus escolheu e decidiu, Ele vai fazer. Apesar de você, não tem desculpa nenhuma que você dê que convença a Deus de não te escolher. Não tem nada que você diga para Deus que convença Ele de abrir mão de você. Deus, escolhe outro. Não, eu escolhi você. Deus, eu sou difícil. Deus, eu tenho esse vício. Deus, eu tenho esse pecado. Deus, olha o meu passado. E Deus está falando, não importa, eu não pego coisa fácil, eu gosto é de coisa impossível. Quanto mais impossível, maior vai ser a glória de Deus na sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, e eu quero que você simplesmente receba do amor de Deus essa tarde. Culto de domingo é culto evangelístico, é profético também, mas é evangelístico. É culto que a gente lembra o quão bom foi Deus quando nos escolheu, quando Jesus morreu na cruz para salvar a nossa vida. E eu quero que você feche os seus olhos e simplesmente agradeça e diga: Deus, eu tenho te dado trabalho. Deus, eu sou pecador, eu sou falho. Olha quanta coisa eu fiz errada na minha vida, mas ainda assim eu estou aqui na igreja. Ainda assim eu estou aqui ouvindo a tua palavra, e isso é porque eu sei que Deus me escolheu. Feche os seus olhos, seja cheio do amor de Deus.